número de amputações de membros inferiores aumentou significativamente no Brasil, principalmente durante a pandemia da Covid-19. Para especialistas, o problema estaria relacionado à descontinuidade do acompanhamento de pacientes com doenças crônicas durante esse período. Mais da metade dos casos de amputações envolve pessoas com diabetes. Mas essas cirurgias também podem estar relacionadas a fatores de risco como tabagismo, hipertensão, dislipidemia, idade avançada, insuficiência renal crônica, histórico familiar, entre outros. Para falar sobre esse assunto, para nos alertar, recebemos hoje ele que é cirurgião vascular, Carlos Alexandre Rosa Gama. Doutor, seja bem-vindo. Obrigado. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Obrigado pelo convite. Uma alegria te receber. Vamos sentar aqui para a gente conversar mais. Caramba, triste da gente imaginar que as pessoas estão perdendo seus membros e principalmente seus membros inferiores, já que eles são tão necessários, né? Sim, a amputação é uma situação extremamente grave, né? Imaginemos nós que isso é quase um fim de linha para alguns. E você tem as situações mais diversas possíveis. Por exemplo, você tem aqueles pacientes que sofrem amputações traumáticas, por exemplo, sofrem um acidente. Isso geralmente são pacientes jovens, no início de vida, que muitas vezes o próprio acidente leva a essa amputação e algumas vezes a amputação serve para salvar a vida daquela pessoa. Imagina que o trauma muitas vezes é tão grande, leva a uma lesão tão grave das estruturas, da circulação, das artérias, das veias, que fica impossível a reconstrução. E para salvar a vida, a pessoa perde o membro. Então isso certamente levará a implicações enormes ao longo da sua vida. Esses são eventos muito relacionados a trânsito, essas coisas, então a importância de não beber ao dirigir, ter atenção ao trânsito, velocidade, essas coisas. E existem as situações que eu diria que são talvez aquelas que a gente mais consiga ajudar as pessoas. São relacionadas a doenças crônicas e nesse grupo eu diria que o diabetes talvez seja aquele que tem o maior impacto hoje, né? Cerca de 70% dos pacientes com doença crônica que sofrem diabetes, que sofrem amputação, está relacionado ao diabetes. E nesse grupo também nós, assim, gostamos de incluir os pacientes tabagistas. E quando essas duas coisas estão juntas, assim, o cenário ele se torna um pouco mais grave, porque o maior problema do diabetes em relação ao paciente à doença crônica, é que além dele dificultar a chegada de sangue na perna, levando a que a gente chama de isquemia, é a falta de sangue, então o sangue não chega pela artéria, ele também perde a sensibilidade. E talvez aí é onde a gente peque um pouco nessa orientação às pessoas. Então, por exemplo, paciente diabético, é muito comum, nós recebemos no consultório, o paciente falou, doutor, dá uma olhada nessa sandália para mim. Eu comprei essa sandália é para diabético. Aí você pensa e fala, olha, sandália para diabético não existe. E não existe. E o paciente pergunta, é esse mesmo susto que eles têm. Exatamente essa é a mesma cara. Comercial que a gente vê o tempo exatamente. E por que eu brinco isso, né? Assim, existe, vende lá. Mas por que na minha opinião, eu acho que o paciente diabético ele não deve usar sandália? Porque uma das coisas que ocorre no diabético é a neuropatia diabética. Então, naqueles pacientes, principalmente que já têm mais de 10 anos de diabetes, o excesso de açúcar no sangue ao longo dos anos vai fazendo com que esse açúcar, a grosso modo, se deposite na parede do nervo, levando a uma série de alterações. Entre elas, a perda da sensibilidade. Seja sensibilidade tátil, como sensibilidade dolorosa. Então, veja o seguinte, a pessoa está caminhando na rua com uma sandália, ele não sente dor e ele perde um pouco do tato. Ao perder o tato, imagina que uma pedra entre a sandália, entre o seu pé e a sandália, ele vai se ferir e não vai perceber. Uma vez eu li um trabalho, uma estatística americana que mostrava que 80% dos pacientes que sofriam uma amputação menor ou maior nos Estados Unidos, aquilo estava relacionado a um sapato inadequado. E é esse o princípio, porque aí vem a segunda questão. Então, o sapato pode não proteger. E às vezes o próprio sapato é o causador. Então, vou dar um exemplo. O meu sapato, ele é um sapato com bico fino. Esse sapato, para o diabético, ele não é adequado. Por quê? Porque ele pode apertar e levar calosidade. A calosidade, ela pode levar a uma ferida.
entendeu? E aí, assim, eu até conversando anteriormente aqui com uma pessoa, ela falou assim, nos bastidores, e ela me disse, doutor, mas eu cicatrizo bem. E isso é uma coisa que a gente ouve também com uma certa frequência muito grande no consultório. Mas essa é um grande problema do paciente diabético, que a cicatrização do tornozelo para baixo, ela é diferente do que acontece no resto do corpo. Porque um terceiro problema do diabetes é que ele machuca as microartérias, aquelas que eu não consigo intervir. Por exemplo, eu trouxe aqui algumas coisas que nós fazemos, uma demonstração simplesmente desentope uma artéria e tudo, mas nesse ponto da circulação eu não consigo intervir, entendeu? E a microlesão vascular também é capaz de levar a uma ferida que não se torna capaz de cicatrizar, entendeu? Então, esse terceiro problema, que é a microlesão vascular, faz com que um sapato apertado leve a um calo, esse calo vira uma ferida e, por fim, pode levar a uma amputação menor ou maior. Então, veja que assim, você fala, não, mas é só um sapato. Eu só vou usar 2 horas. 2 horas é suficiente para levar um calo no pé. 2 horas. 2 horas. Uma outra situação que acontece em relação à neuropatia é praia. Todo mundo calor, verão, o paciente não sente o pé adequadamente, ele vai para a praia. Eu já tratei alguns pacientes com esse problema. Ele vai para a praia, ele pisa no chão quente, ele não sente. Quando ele volta, o pé queimou. Uma queimada em nós, paciente que não é diabético, ela vai cicatrizar, vai ficar doendo e tudo. Mas no diabético, ele provavelmente evoluirá para uma necrose. E isso, posteriormente, tem a potencialidade de levar o paciente a uma amputação. Então, você veja que pequenos hábitos são capazes de prevenir de forma enorme problemas que hoje, assim, a estimativa é que você tenha de 60 a 70 mil amputados por ano no Brasil, entendeu? São 60 amputações por dia, mais ou menos isso, né? Depende um pouco do período do ano. Então, assim, é muita gente amputada por doença crônica, entendeu? Eu achei incrível tudo que você trouxe pra gente, porque eu estou imaginando aqui que muitos poderiam ter evitado se essas informações fossem mais divulgadas. Vamos fazer rapidamente um resumo, então, do que você falou para a gente dar sequência ao nosso assunto de forma mais profunda. Então, principalmente risco para quem é diabético e tabagista. Tabagista. Fuma, tem risco. Tem diabetes, tem que controlar. Tem que controlar. Se for diabético, cuidado com o sapato. Com o sapato e com os pés. Assim, eu brinco com meus pacientes que eu digo assim, o seu pé é de cristal. Imagina o seguinte, ele é de cristal. Se ele é de cristal, você protege. Como você protege? Você já viu proteger um cristal com tiras? Não. Você não vai colocar uma sandália de tiras. Principalmente se ela tiver salto. Não que ele não possa usar salto, mas a sandália de tira com saltos, aquela tira da parte anterior, ela pode lesionar, entendeu? Fazer uma ferida na parte anterior do pé. E isso levar a uma ferida e, consequentemente, todos os problemas que nós já sabemos. O paciente diabético, as unhas do pé, ele não tira a cutícula. Olha isso, não tira a cutícula de unha do pé, você que é diabético, presta atenção. Porque a minha podóloga, a minha manicure tem muito cuidado, sim, eu tenho certeza que ela tem muito cuidado, mas assim, é um processo manual, você pode ferir a pessoa, entendeu? Esse é o problema. E a pessoa não fez aquilo porque ela gostaria, mas uma pequena ferida num paciente que tem obstruções graves, principalmente, ela pode ser um indutor de uma ferida com uma lesão grave, entendeu? Em geral, ele corta a unha de forma reta, os cantos ele apara com uma lixa de forma delicada. Tem uma quarta coisa que acontece no paciente diabético, que ele perde a capacidade de hidratação do pé, entendeu? Então, ele tem que manter esse pé hidratado. Hidratantes que não escorreguem, em geral são pacientes idosos, existem hidratantes próprios para isso, para que a pessoa também não perca equilíbrio e caia, né? Mas hidratar a pele, porque a pele ela pode ter rachaduras e essas rachaduras serem porta de entrada para uma bactéria, dar uma infecção que também pode levar ao problema ou mesmo uma própria ferida, entendeu? Evitar o uso de sandálias, andar descalço, nem pensar, entendeu? O sapato ele sempre deve ser um pouquinho maior do que o seu pé e nunca com bico fino e nunca a caixa é essa distância entre a sola e a parte alta, nunca apertadinha, porque o paciente diabético com essa perda da parte neurológica, os dedos vão fazendo isso aqui, o dedo engarra, então ele faz ferida aqui, na parte de cima do pé. E a gente está falando de qualquer um dos tipos de diabetes? Qualquer paciente diabético, principalmente aqueles que não controlaram adequadamente o seu diabetes durante 10 anos.
E no diabetes tipo 2, que é o mais comum, que não é aquele que começa depois de uma certa idade, é muito comum que o paciente já descubra seu diabetes depois de 5 anos de ter a doença. Entendeu? Isso é assustador, né? A pessoa descobre hoje uma doença que ela já tem há 5 anos. Agora, como é que a gente pode saber? Porque você falou que às vezes tem uma microlesão em um dos vasinhos e que isso pode gerar uma necrose e pode precisar amputar. Como é que a gente descobre antes de chegar a esse ponto? Então, vamos lá. Do ponto de vista prático, é assim. Se o paciente, ele diz para mim que ele passou 10 anos com diabetes mal controlado, a gente já infere que esse paciente ele tem microlesão vascular. Principalmente se ele fez um fundo de olho, tem lesão no fundo de olho, se ele já tem algum grau de comprometimento renal, porque a fisiopatologia, a causa é basicamente a mesma. Então, porque não existe um exame específico para microcirculação. Existem os exames para macrocirculação, mas se eu encontro já na macrocirculação, certamente ele tem na microcirculação. Isso é fato, né? Na macrocirculação, tudo começa com o exame físico. Paciente diabético, a gente tem que tirar a meia dele, examinar o pé, ver calo, ver micose. É outra coisa muito importante, que as pessoas façam o seu autoexame. E muitas vezes, se o paciente ele sabe que ele tem um problema visual, é importante que ele peça alguém da família para fazer. Pelo menos 2, 3 vezes por semana, olhar entre todos os dedos do pé, se tiver aquele branquinho, aquilo é micose, precisa tratar, porque aquilo também é porta de entrada para infecção, para necrose, entendeu? Então, isso é importantíssimo, importantíssimo. Então, de forma prática, a gente começa com o exame físico. E, assim, para o vascular, o exame físico, ele já assim, dá 80% do nosso diagnóstico, porque a gente faz uma coisa que chama palpação de pulso. Se eu já não sinto a pulsação na frente do pé, que chama tibial anterior e tibial posterior, eu já sei que esse paciente ele tem algum grau de obstrução. E aí nós podemos lançar mão quando há necessidade de exames como o ultrassom Doppler, que é um exame não invasivo, né? Exames mais invasivos nós reservamos para aqueles pacientes em que nós pensamos em realizar algum tratamento. Habitualmente, a parte do screening, da investigação inicial, ela se baseia no exame físico, numa boa orientação e um Doppler. Um Doppler você já consegue ter uma excelente visão do seu paciente, unindo essas 3 coisas, essa história, né? Agora, além do diabetes, tem outros fatores que podem levar à amputação? Eu estava pensando, falei na abertura sobre o número que cresceu muito durante a Covid-19. A gente teve muito caso de trombose. Sim. E por que esses pacientes tiveram trombose? Então, vamos lá. A gente, assim, na Covid, foi no início, na fase mais grave da doença, a gente encontrou coisas que não são habituais, coisas que não são comuns, né? Se falou muito de... A trombose que mais se falou na mídia foi a trombose da veia. A veia é que devolve o sangue para o coração, faz o trombo, o que aquele trombo faz não é levar à perda do membro. Aquele coágulo ele pode ir para o pulmão e levar uma embolia pulmonar. Mas também de forma assim, muito atípica, nós tivemos muitas tromboses arteriais em locais totalmente atípicos, né? Formação de... eu tive que tratar, por exemplo, 2 pacientes que tiveram trombos de formação espontânea na aorta. Então, a aorta, a maior artéria do nosso corpo que fica aqui, formou um coágulo ali. A única coisa positiva que ele tinha era Covid, no seu histórico, 30 dias antes. E aquele coágulo, como na artéria o sangue desce, ele soltou-se e foi para a circulação da perna, interrompendo o fluxo, levando à isquemia, que é a falta de sangue. E é essa falta de sangue que vai levar à amputação. Outras situações, por exemplo, existe uma coisa que não é tão comum, até do conhecimento, as pessoas falam muito de aneurisma, às vezes aneurisma na cabeça, tem aneurisma na barriga, mas existe um aneurisma na artéria poplítea, atrás do joelho, que muitas vezes o paciente ele descobre que ele tem aquilo quando aquele aneurisma ele vai se dilatando, vão se formando camadas de trombo e um dia, por algum motivo X, um trauma, alguma coisa, ou o trombo cresceu tanto, ele entope completamente a circulação. E essa artéria fica localizada aqui, atrás do joelho, daqui para baixo, para o fluxo. Então, por exemplo, essa doença, a estatística mais recente, que tem que não é tão recente, hoje os avanços são maiores, ela diz que num aneurisma de poplítea que trombosou, que fechou, não o que a gente trata eletivamente, que trombosou, metade dos pacientes não vão conseguir salvar o membro, vão evoluir para amputação. Então, por isso, quando a gente encontra um aneurisma na artéria poplítea, existem alguns critérios, a gente opta por tratar, porque a taxa de sucesso desse tratamento na fase não oclusiva, quando ele não entupiu, é infinitamente maior, é superior a 95%. Por que as pessoas podem ter um aneurisma? Na maioria das vezes é um fator genético.
entendeu? Tanto aneurisma de poplite quanto na aorta abdominal. Existem situações, por exemplo, existem alguns tipos de traumas muito específicos que podem levar. Algumas lutas, principalmente lutas que a pessoa faz defesa, defendendo com a perna, colocando o joelho para trás, ele sofre traumas de repetição na região posterior do joelho, e isso pode levar a um enfraquecimento da parede e levar a um aneurisma. Isso, geralmente, a gente suspeita no paciente muito jovem. Ele chega, ele não tinha nada, 40 anos, lutador, forte, e aí você pergunta, você já teve algum trauma? Sim, eu faço luta. Você toma muito chute na perna, nessa luta, defende-se com a perna? Sim, então é uma causa, entendeu? Nossa, jogador de futebol não tem esse problema? Não muito. Tanto a perna, né? Mas é porque, por exemplo, eu não entendo muito de luta, mas porque eu tratei 2 pacientes assim especificamente, porque são casos muito atípicos, os 2 eram lutadores de Muay Thai. Eles disseram que, assim, eu realmente não entendo, não sei se de fato eles usam muito a parte posterior para defender. Então ele vai receber um chute e ele faz isso com a perna. E bate sempre no mesmo lugar. Sempre no mesmo lugar. Isso, exatamente, um trauma de repetição. Aliás, doutor, estamos todos muito contentes, assim, até encantados, porque é novidade, né? E na verdade não é novidade, mas é novidade de tanto que ninguém fala sobre esse assunto. Sim, de fato, assim, eu acho que a importância de programas como esse é orientar as pessoas, porque a estatística da amputação ela é muito cruel mesmo. Você, por exemplo, pega pacientes diabéticos que sofrem uma amputação, existe um trabalho muito clássico chamado TASC, que ele foi feito há alguns anos já, e ele diz que metade dos pacientes que sofrem uma amputação maior, o que seria amputação maior? Perna ou coxa? Num paciente diabético ou com doença obstrutiva das artérias pelo tabagismo, metade desses pacientes, em 1 ano, ele sofrerá a amputação do outro membro ou não irá sobreviver. Então veja que, na verdade, a gente luta muito para salvar a perna, mas, na verdade, eu acho que o foco talvez fosse um pouco antes, né? Você evitar que esse paciente chegue ao ponto de você precisar revascularizar, melhorar a sua circulação ou mesmo tratar uma ferida. E aí, essas coisas tão simples, como um sapato, cuidar dos pés, ter cuidado na hora de fazer as unhas. E, assim, e uma coisa que eu digo, tabagismo, as pessoas estão... assim, eu acho que todo mundo está cansado de saber que faz mal. É impressionante, eu não estou conseguindo entender que as pessoas estão começando a fumar, de novo. Os jovens estão começando a fumar. Novamente. Dá para entender um negócio desses? E quando a gente fala de tabagismo, aí todo mundo pensa assim no cigarro. Não, cigarro eletrônico também, gente. Olha que coisa séria e perigosa, né? Sim, o cigarro, ele é um indutor. O nome é feio, aterosclerose. Nada mais é do que aquela placa que se forma na circulação. Seja no coração, leva a pessoa a infarto, seja na carótida, leva a um AVC, seja na perna, que pode levar a uma isquemia. E quando a pessoa fuma e ela é diabética, existe uma sinergia de malefícios. Porque o tabagismo, ele piora o efeito que o diabetes faz nas artérias. E o diabetes piora o efeito que o cigarro faz nas artérias. Então você tem uma sinergia do mal. Então essas 2 coisas juntas são terríveis. Habitualmente esse é o paciente mais grave que a gente habitualmente trata. É o paciente tabagista e diabetes. Então assim, fuma, tem que parar de fumar. Tem que parar de fumar. Doutor, se a pessoa diabética tem o diabetes controlado, tá ali tudo certinho, ela corre os mesmos riscos se machucar o pé, se fizer uma ferida? Tudo depende do histórico que ela tem, né? É evidente, assim, a pessoa descobriu cedo, tratou a vida inteira. Os endócrinos, que gostam muito de uma coisa chamada hemoglobina glicada, que é uma média de como ficou a sua glicemia durante 30 dias. E esse é um dado muito importante, porque quanto mais alta essa hemoglobina glicada, maior vai ser a neuropatia diabética. Então você vai, esse problema de perder a sensibilidade, tem dor, o paciente refere muito pontadas no pé, que ele acaba referindo, e a lesão das artérias também. Então, assim, se a pessoa descobriu cedo e ela tratou, conseguiu manter baixinha ali a sua hemoglobina glicada, a chance dela ter um problema desse, eventualmente se ela ferir o pé, é infinitamente menor. Mas, assim, o que acontece que eu disse, muitas vezes o paciente descobre, já se passaram muitos anos da doença, ele não sabia, ele começa a se tratar, mas já ficou uma certa sequela. Então, a minha recomendação é, você é diabético? Cuide do seu pé. Cuide do seu pé. Vamos
Vamos ver as perguntas, vamos colocar aqui na tela. Você que mandou sua pergunta, segura aí para ouvir a resposta. Se a gente não conseguir responder todas, que tem muitas, depois a gente passa para o Dr. Carlos. Angélica diz, boa tarde, Cláudia. Queria saber se o diabetes causa síndrome de Fournier, é? Fournier. Perdi meu irmão que tinha diabetes e ele adquiriu essa síndrome. A síndrome de Fournier é uma doença mais tratada pelo urologista, mas nada mais é do que uma infecção gravíssima da região pélvica. E sim, de fato, ela é muito agravada pelo diabetes, porque o diabetes tem o quinto problema, que é a dificuldade de combate às infecções. Então, é uma infecção, por exemplo, num pelo na região pubiana, próxima aos órgãos genitais, uma região conhecidamente contaminada, nenhum paciente que tem mecanismos de defesa muito precários. Então, de fato, pacientes diabetes mal controlado, porque veja, até o fato da glicose estar alta no sangue dificulta o combate a uma infecção. Aquela glicose alta naquele momento atrapalha o combate à infecção. Então, de fato, sim, síndrome de Fournier é gravíssimo numa pessoa não diabética. Num diabético é muito mais grave. Ok. Obrigada, Angélica. A próxima pergunta, vamos lá. É da Ana Flávia, de Conceição de Jacuípe, na Bahia. Um paciente diabético que já tem 5 dedos amputados, tem risco de ter trombose? Então vamos lá, vou separar um pouquinho para ficar de uma forma simples. Você tem trombose da veia, trombose da artéria. A trombose da veia, como eu disse, é que volta o sangue. De fato, se esse paciente ele fica acamado, não se movimenta, sim, ele tem risco de trombose da veia. E aí ele pode ter, por exemplo, uma embolia pulmonar, se ele não se movimenta. Trombose da artéria, é provável que ele também tenha a formação de um trombo sobre a artéria. Por isso que nessas horas, exames são importantes. Mas, de fato, se o paciente já sofreu amputação de 5 dedos, ele já é um paciente que tem lesão secundária. Então, existem algumas medicações que são dadas para prevenir a piora daquelas lesões que já existem. E essa pergunta é importante, porque, assim, aqueles que têm familiares que já sofreram amputação, principalmente de parte do pé, esse pé é um pé em risco constante para novos ferimentos, porque toda a mecânica do pé é alterada, completamente. Toda a mecânica ela vai ser alterada, da forma como ele pisa, como ele anda, o apoio. Então, aquele pé, ele pode... Você diz o outro pé que ficou. O outro é aquele, os dois. Às vezes porque ele vai usar mais o outro, e aquele porque a forma como ele anda. Então, quando a gente anda, basicamente você faz esse movimento. Imagina que ele perdeu a parte do antepé, principalmente se ele perdeu o apoio do primeiro dedo, é onde ele apoia principalmente, ou se ficou só uma ponta de osso ali, aquilo pode ser uma região de ferida. Então, esses pacientes, é muito importante que ele use um calçado feito para o pé dele, para evitar que aquele pé que cicatrizou, deu tanto trabalho, evolua com uma nova ferida. Aí existem lugares como a ACD aqui em São Paulo que faz um trabalho muito bonito em relação a isso. Joia, obrigada, Ana Flávia. Próxima pergunta, vamos ver qual que é. Da Eleonora, é verdade que os exames comumente pedidos por alguns médicos não detectam realmente se temos diabetes no início? Na verdade, assim, o diabetes, ele vai aparecer no exame, se você tiver, né? Existem os critérios da glicemia de jejum, né? E os critérios da hemoglobina glicada. O fato é que existe um passo anterior que chama resistência insulínica, que é quando ainda a glicose e a hemoglobina glicada ainda não irá alterar no exame, mas naqueles pacientes que estão um pouco acima do peso, já tem um histórico familiar de diabetes, esses pacientes talvez eles já estejam nessa fase da resistência insulínica e talvez no início isso não apareça. Mas se a pessoa sedentária, está um pouquinho acima do peso, você tem história familiar de diabetes, não precisa esperar um exame se alterar para se cuidar, né? É hora de rever a alimentação, rever o padrão do estilo de vida, atividade física, né? A prevenção, eu bati muito nessa tecla aqui, a prevenção é muito melhor. Muito melhor. Então, prevenir de se tornar diabético é ainda melhor, quando o seu pâncreas já se exauriu, ele já cansou, né? E aí não tem volta mais. É muito doido, né? Às vezes a gente vê todas as constatações. Tem familiar diabético, estou obesa, sou fumante. E a gente não acredita que vai acontecer com a gente, não consigo entender por quê. Né? Tem que fazer a prevenção. Vamos para a próxima pergunta, então. Maria José, o que significa pré-diabetes? Fiz exames e o médico disse que está com alteração. Isso. Essa é a fase da resistência insulínica. É quando o paciente ele ainda não atingiu níveis de glicose que você caracteriza ele como diabético, certo? Porém, essa glicose já não é normal. Por exemplo, ela é superior a 100, inferior a 125, ou 140, dependendo do critério que se usa. Nessa fase, esse paciente, o pâncreas dele, assim, a grosso modo, ele já está sofrendo.
Se a pessoa não se cuidar, não perder peso, não melhorar a alimentação... Mas nessa fase ela reverte isso fácil. Ela consegue reverter, assim, de uma forma muito boa. Ele consegue melhorar muito seu padrão de vida. Eu não diria evitar 100% a chance dela ter um diabetes, mas ela prorroga muito isso, né? Então, assim, perder peso, fundamental. Padrão alimentar com baixo carboidrato, açúcar, né? E atividade física, porque isso ajuda a baixar a glicemia. Perfeito. Doutor... Estou vendo a sua bancada. Vamos ali? Vamos. Estou curiosa para ver como é que são feitos esses tratamentos. O que a gente tem aqui? Aqui eu trouxe só para exemplificar, porque assim, essa é a fase que a gente não quer. Essa é a fase que você... Porque essa fase aqui já é uma fase angustiante para o paciente. Esse paciente que eu vou tratar com isso aqui, com stent, esse aqui é um stent que vai dentro da artéria. O paciente... Artéria? É grossa assim? Isso, é assim. Artéria femoral. Essa daqui, ó. Essa daqui. E existem stents de outros tamanhos para essa mesma artéria femoral? Existem, se a pessoa é menor, existem vários tamanhos, vai de 4 a 7 aí, e existem maiores do que esse para a aorta, que pode chegar a 1,5 cm quando ela está normal e até 5, 7 centímetros, por exemplo, se ela tem um aneurisma. Mas essa fase é a fase assim, que nós não queremos que o paciente chegue, porque esse paciente, em geral, ele está internado, ele tem uma ferida no pé, ele está angustiado, com medo de perder a perna, e você precisa, de alguma forma, restabelecer o fluxo. Então, assim... Mas, doutor, por que às vezes o paciente, doutor, eu tinha essa obstrução um tempão, ninguém fez nada na minha perna. Nem toda obstrução na perna deve ser tratada. Isso é uma coisa importante, né? Isso é um questionamento que a gente tem muito. E por isso que tem que se prevenir, porque a prevalência de obstrução, ela pode chegar a 30% dos pacientes com mais de 70 anos. 30%, diabético ou não. Se você juntar todo mundo, pode chegar a 30%. Mas nem todo mundo vai precisar colocar isso aqui. Porque se eu pego... na ponta do meu dedo e espeto uma agulhinha lá que mede micropressão, trabalhos experimentais, eu preciso de uma pressão baixinha, 0,3 para manter uma pele íntegra. Ó, minha pele está íntegra para ela se renovar e eu manter o meu pé. Se eu tenho uma ferida, eu preciso mais do que dobrar essa pressão de sangue na microcirculação para eu levar essa cicatrização. E aí, aquela perna que o paciente conviveu com uma obstrução, que muitas vezes ele nem sabia, ele tinha uma vida ali já meio limitada, já era mais sedentário, então não tinha dor para caminhar, que habitualmente é o que o paciente refere, ele tinha uma vida quase que normal dentro da normalidade dele. Ele se machuca, aquilo evolui para uma isquemia, uma necrose, e aí você tem que intervir para quê? Para aumentar a quantidade de sangue que chega. Então, deixa eu só te fazer uma pergunta. O stent, deixa eu mostrar para a câmera, porque a gente ouve tanto, né, e às vezes não sabe. Ah, fulano internou, infartou, colocou 2 stents, colocou 3 stents. Isso aqui é o stent que vai dentro da artéria. Da artéria, isso. Né? E ele serve para aumentar a pressão? É assim, ó. Aqui tem uma esqueminha nesse dispositivo que eu trouxe, que é o seguinte, ó. Imagina que aqui é a placa. Então, imagina que eu tenho uma circunferência, a placa vai fazendo isso, ó. E eu vou reduzindo a luz por onde passa o sangue. Não entendi. O que é a placa? A placa de gordura que se forma. Ah, tá. Placa de gordura. Isso, a placa de gordura. Imagina que eu tenho aqui a artéria. Dentro dessa artéria vão se formando placas. Tá. Pelo diabetes, pelo cigarro. Essas placas... Colesterol alto e triglicéridos também vai influenciar. Colesterol alto e triglicéridos também. Boa observação. Então, isso vai levando essa obstrução, até um ponto em que eu estrangulo. Ou eu tenho uma obstrução total, não passa mais sangue por ali, vai passando por vias acessórias, que mantém uma perna sem ferida, ok. Mas a partir do momento que eu tenho uma ferida lá no pé, eu preciso aumentar, eu preciso voltar àquela via principal. Então, o stent, ele serve como se fosse uma ancoragem. Imagina, eu tenho uma placa aqui, ele vai entrar e vai fazer isso, ele vai abrir. Entendeu? Então, o stent, ele vem montado num dispositivo como esse. Isso é um catéter, né? Ele não desfaz a placa de gordura? Não desfaz. Existem dispositivos que, como se eles digerissem essa placa. Ele come essa placa, entendeu? Isso também existe. É por isso que, assim, doutor, o stent é o melhor tratamento? Depende. Existem balões que têm remédio, que impede depois que essa placa volte a crescer. Então, cada situação você individualiza em cada paciente. Mas imaginemos que esse paciente, eu precise colocar um stent. Então, eu tenho o dispositivo. Que é isso? Isso aqui, ó. Deixa eu mostrar para essa câmera aqui. Deixando aqui paradinho, acho que o Carlinhos pega bonitinho. Isso. Isso aqui é um dispositivo, é um catéter, por onde vem o stent. Por quê? Eu não posso colocar o stent, que é meio centímetro assim, na artéria do paciente e fazer um buraco desse tamanho, e habitualmente isso vem pela virilha. Então ele vem fechado num dispositivo bem fininho como esse, a gente faz um furo na virilha, coloca uma peça chamada introdutor e por aqui eu passo. Veja a diferença, acho que eu posso colocar aqui, de calibre, ó.
Sim. Então, é muito fácil de ver a diferença. Esse stent veio aqui dentro. Eu acho o local da obstrução, eu acho o local, aqui, ó. Coloco aqui e cada stent libera de uma forma, né? Eu venho e, nesse caso, eu faço esse movimento. Acho que a câmera, se ela pegar, ela vai ver o stent sendo liberado aqui, ó. Ele vai sair de dentro do catéter tá e ele vai, aqui dentro, Carlinhos. ele vai abrindo. Não sei se ele consegue pegar. Senão eu tiro e faço um pouco lá fora, ó. Então, imagina que isso aqui é a minha placa, ó. Ó. Tá liberando aqui. Tá vendo? Que incrível. Então, ele tá empurrando a placa para fora. Eu vou tirar aqui de dentro. Agora, não, mas deu para ver, Deu para ver? na câmera aqui. Ó, eu vou liberar um pouco para fora. Que pra talvez voltar fique mais lá. fácil, Gente, ó. olha que interessante. Então ele vai liberando, ó. Ele é fininho, à medida que eu vou soltando, ele vai liberando. E aqui tem uma curiosidade que é muito interessante, quem gosta de curiosidade. Isso aqui é feito de uma liga chamada nitinol, que é níquel com titânio. Isso foi desenvolvido pela NASA. Porque quando você resfria, você consegue compactá-lo de forma que você reduz espaços. Então fica fácil para levar as coisas para o espaço. Quando você coloca a temperatura corporal de 35 a 37 graus, ele se abre ao tamanho que ele foi construído. Que incrível. Entendeu? Gente, vocês estão entendendo que esse stent estava aqui dentro? Aqui, olha ó. que diferença. Eu Ó, vou- vai voltar. gente- Dá para voltar? Vamos ver se a gente Vamos consegue. ver. Agora ele prende. Ele abriu, né? Ele abriu, fechou. depois já era. Gente, isso. mas que Ó. incrível. É Então- impressionante. Então, é só esse furinho de Isso, nada para exatamente. colocar o stent nesse calibre que é bem maior. Bem maior. E aí, com isso, você cria um arcabouço metálico, quando isso é necessário, para permitir que o fluxo agora passe por dentro daqui. Então, eu tinha uma artéria fechada, coloquei um stent, ele abriu, então a cabeça de pressão, a gente gosta desse termo, ela aumenta, levando mais sangue lá para o pé, permitindo com que cheguem nutrientes, combate a infecção e permita que aquilo cicatrize. E aí a gente chama disso de salvamento de membro. E esse é o termo técnico que nós usamos. Esse paciente que ele tem uma obstrução da artéria, seja porque fumou, colesterol alto, diabetes, e tem uma ferida, o nome disso é isquemia crítica. Então veja. A gente tem umas imagens aqui. Vamos soltar essas imagens para ver se vai ajudando a quem está em casa a entender. Que baita aula, gente. Esse caso é um caso de um paciente que descobriu que tinha um aneurisma da artéria poplítea porque ela entupiu. Aqui eu já tinha feito a primeira absorção do trombo, aí ele mostra toda essa irregularidade. Isso são trombos, porque na verdade essa artéria ela é enorme. Aí eu só estou vendo esse preto, é o contraste que está passando por dentro. Eu injeto por cima, então você vê a luz por onde o sangue apenas passa. Então a gente faz uma absorção inicial desses trombos para depois colocar um stent que é um pouco diferente desse, porque nesse caso, como eu tenho um aneurisma, eu coloco um stent que além do arcabouço metálico, ele tem um tecido. Porque eu vou blindar essa artéria, porque ela é fraca, ela é frágil. Além do coágulo poder voltar para dentro da artéria por esses furos, a artéria pode se romper, porque ela é uma artéria frágil, é como uma bexiga, você insuflou, ela uma hora estoura. Então você coloca um arcabouço metálico com tecido. E aí você blinda, acho que tem a imagem posterior, provavelmente. Deixa eu ver a próxima imagem, então. Muda aí esse plasma. Não, essa daí também é uma imagem de uma obstrução. Nesse caso é um paciente tabagista e também era diabético. Você vê que tem um stop ali, ó. Essas obstruções a gente não vê. Não tem nada a ver com varize? Não, nada a ver com varize. Varize é veia, sangue que volta, né? Varize está relacionado a varize muito grossa, a trombose da veia, aquela que dá embolia. O que a gente está falando é de artéria. De artéria, que é o que isso, leva. exatamente, ó. Essas são imagens até fortes. Esse caso aqui é do paciente do aneurisma, o pé da direita branquinho, ó, porque estava faltando sangue, entendeu? Você tem uma diferença de cor. O pé quando fica preto assim é porque já necrosou. Isso aqui. Tem solução? Essa parte preta não. Aí você tem que trabalhar para salvar a perna. Aí você tem que tirar essa parte Sim, preta. e melhorar o fluxo. Porque o que acontece? Isso é uma questão mais técnica, mas assim, a amputação ela se dá abaixo do primeiro nível onde eu tenho um fluxo sem obstrução. Então, se a obstrução é na femoral e eu necrosei o dedo e não consegue revascularizar, é em coxa. Então, isso é muito grave. Por isso que eu digo, essa parte é a parte ruim, é a parte que nós não queremos. É esse paciente que a gente quer que ele não chegue nessa situação. E assim, por que E a aí, gente tá esse aqui paciente, batendo ó, nessa começou com tecla? micose. Porque é muito mais comum do que a gente imagina. Sim, sim. Né? Esse paciente, ó, tabagista, diabético, começou com micose. Micose entre os dedos, que virou uma ferida que necrosou. Entendeu? Chocante. Ao término, ó, você vê que a tonalidade ficou igual daquele outro paciente com aneurisma que a gente colocou o stent. Eu acho que tinha a imagem do stent, eu não sei se foi. E lá antes, ó, você vê antes branco, vermelho, você vê a diferença. Bom,
Eu estou realmente contente, espero que tenha caído a ficha aí do quanto é importante você se cuidar. Vou pedir para o Dr. Carlos voltar várias vezes para trazer coisas boas para a gente aprender, né? É duro de ver, são chocantes as imagens, mas é importante a gente saber. É igual a gente, de vez em quando, precisa ir, por exemplo, a um enterro e olhar e falar assim, a vida acaba. Porque às vezes a gente vive como se não houvesse amanhã, né? A vida acaba. E a saúde vai embora se a gente não cuida dela. É isso aí. Muito obrigada. Amei te receber. Dr. Carlos Gama Vascular, lá no Instagram, segue. Dr. Carlos Gama Vascular. Você atende em São Paulo mesmo? São Paulo. Tem também o Folino e Gama Vascular. Isso é a nossa clínica. Que é a clínica Folino e Gama Vascular no Face. Se você quiser, já salva o WhatsApp, que aí você pode marcar para fazer uma consulta, né, tirar uma dúvida. É o 119-4233-6373. 119-4233-6373. Ou o site folinovascular.com.br. Doutor, muito obrigada. Eu que agradeço. Até a próxima. Obrigado. Uma alegria te receber.